Olá, bem-vindos ao Café Sombrio. Eu sou André e hoje vou contar a vocês um pouco das coisas que aconteceram comigo. E no final, tenho duas perguntas importantes para vocês. Estão prontos? Eu não sei se eu estou realmente acordado ou se caí novamente em mais um dos meus pesadelos. Eu acordei no chão do quarto, com parte do corpo debaixo da cama. Será que eu acabei caindo enquanto eu estava dormindo? Não é possível. Parece que eu estou acordado, mas eu não consigo lembrar que dia é hoje. Essa sensação de novo não. Eu me sinto perdido, mesmo estando parado há horas no mesmo lugar. O silêncio é tão grande, tão ensurdecedor, e parece que eu não estou sozinho. Mas eu não consigo ver ninguém. Apesar de estar no escuro, eu sei que ninguém entrou aqui ao longo da noite. Eu acabei dormindo novamente depois de algum tempo. E um tempo depois, talvez depois de mais um pesadelo, eu acordo assustado, bem ofegante, com o coração muito acelerado e uma leve sensação de tontura. Tudo está girando quando eu abro os olhos. Mas eu estou no escuro. Como isso é possível? Alguns minutos parado, finalmente eu consigo me acalmar, pelo menos por enquanto. Acho que eu deixei a janela do quarto aberta, porque eu ouço apenas um barulho do vento soprando. Não há barulho algum na rua. Os cães da vizinhança não estão latindo hoje. Nem o barulho dos grilos dá para ouvir. Quando começa a fazer frio, logo resolvo ir fechar a janela. Sinto um calafrio percorrer a minha espinha. Eu percebo que estou sendo observado ao tocar na janela. Eu olho para fora, mas não há nada do lado de fora, na rua, pelo menos até onde eu possa ver. Então noto que a janela já estava fechada, que não tem como passar vento, o que é estranho, porque o barulho ainda continua, porém de forma mais suave, como um baixo sussurro. Ao voltar para a cama, me deito olhando para o teto. Bobagem da minha parte. No escuro, como eu poderia ver ele? Mas eu fico ali em silêncio por algum tempo, apenas com meus pensamentos barulhentos, que logo se perdem até eu finalmente adormecer novamente. Algumas horas se passam até eu acordar de novo, no susto. Não sei se era mais um pesadelo, ou alguma coisa estava me arrastando pelos pés. Eu não conseguia ver o que era, ou quem era. Apenas me debatia e não conseguia gritar por mais que tentasse. O coração parecia que iria explodir de tão acelerado que ele estava. Apesar de ter conseguido me levantar, eu ainda sinto uma presença muito forte ali no pé da cama. Por algum motivo, não consigo me mexer até ficar mais calmo. Finalmente, quando eu consigo levantar da cama e sair do quarto, no escuro, eu ando por dentro de casa. Tinha um pouco de luz que vinha de um poste na rua e passava pela brecha da janela. Não era o suficiente para iluminar ou deixar com boa visibilidade as coisas dentro de casa, mas era o suficiente para deixar aqueles objetos com um pouco de sombra destacado contra a parede. A questão é que uma dessas sombras não deveria estar ali, muito menos essa sombra não deveria se mover, afinal só tinham objetos ali. Eu apenas fechei os olhos e os esfreguei, achando que era algo da minha imaginação, por conta do pesadelo que eu tinha acabado de ter. Eu apenas virei o rosto e tentei ignorar, mas eu estava sempre atento aos cantos e vendo que aquela mesma sombra iria me seguindo até o banheiro. Sem acender a luz, eu apenas liguei a torneira e me curvei, molhando e lavando bem o rosto. Não havia nada demais, nada além do meu reflexo no espelho, até que o mesmo pareceu ficar congelado. A presença que antes eu havia sentido me observar nos pés da cama estava agora ao meu lado, sussurrando em meu ouvido. Era a sensação que percorria sobre a minha pele naquele momento. Enquanto eu tentava manter a calma e entender o que estava acontecendo comigo, ainda parado, noto que a minha suposta sombra começa a se movimentar. Ela vinha em minha direção, como se fosse sair dali de dentro do espelho. Eu ainda estava parado. Era tão estranho. Só não era mais estranho que o brilho vermelho em seus olhos. Também era mais alta e mais magra do que eu. De alguma forma, conseguia ver bem a sua silhueta. Minhas mãos estavam presas na beira da pia. Eu não tinha forças para soltar. Comecei a sentir um peso muito grande nos meus ombros. Não era como se eu estivesse cansado depois de um dia de trabalho, mas foi como num estalo de dedos. Aquela sombra que não era minha havia sumido bem diante dos meus olhos. Minhas mãos voltavam ao meu controle.
foi quando eu desliguei a torneira e saí, voltando para o meu quarto, mas os meus passos pareciam mais lentos. Finalmente, eu me sentava na cama, mais perdido e sem respostas, apenas desejando que aquilo tudo fosse um novo pesadelo. Muito sem graça por sinal, mas quando puxo a minha coberta, o barulho de uma brisa forte de vento, mais parecida com um uivo, ecoa pelo quarto e eu vejo a sombra se levantar do meu lado e caminhar em direção à porta, mas não como se ela fosse sair. Ela apenas se encosta bem no canto da parede. Ela se abaixou bem devagar. Eu podia sentir que ela estava me observando. Meu corpo estava muito pesado. Logo eu fui me deitando, até cair em sono profundo. No outro dia, uma forte dor de cabeça e um cansaço tremendo estavam tomando conta de mim. O mais intrigante, e que até hoje eu não sei como responder, como foi que aconteceu, foi a marca que apareceu nas minhas costas, partindo da coluna em direção às costelas, em linha reta na horizontal. Eu não sei se foi por causa desse pesadelo, ou se tem a ver com alguma das outras vezes em que eu acordei no meio da madrugada debaixo da cama, com parte do corpo de fora. Mas depois de alguns anos, essa marca está cada vez menos visível. Depois daquele pesadelo, realista demais para o meu gosto, os episódios até que diminuíram mais. Já faz algum tempo que nada acontece. Das últimas vezes que aconteceu, perdi as contas de quantas vezes o som da sala ligou no maior volume. Talvez fosse alguma queda de energia durante a madrugada. Quem sabe? Mas o estranho é que apenas eu escutava o som numa maior altura. Outra vez, eu estava sentado na sala quando de repente a torneira da pia da cozinha abriu. Detalhe, eu estava sozinho em casa. Uma coisa é certa, eu nunca vou esquecer aquele dia 13, às 3h13 da manhã. E eu quero saber de vocês, já se inscreveram, já curtiram e compartilharam o vídeo? E o mais importante dessa história, apenas 2 detalhes não são verdadeiros. Quero ver se vocês são capazes de identificá-los. Comentem nos comentários. Até o próximo vídeo.